Um bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão animados, hein? Que coisa boa. E que casa linda, casa cheia, pleno domingo de manhã, né? Com friozinho, fresquinho. A gente poderia estar fazendo um monte de coisa, né? Dormindo mais um pouco, que é domingo. Poderia estar assistindo alguma coisa, né? Tá nas séries, né? Todo mundo quer ver séries. Enfim, vocês estão aqui. Então, primeiramente, parabéns, né? Vocês estão aqui, escolhem estar aqui no domingo de manhã. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês que vir falar, né, numa casa, especialmente pela primeira vez, é uma moleza. Amolece as pernas, amolece os braços, né? Nossa, é muito difícil. Brincadeiras, né, para a gente descontrair um pouquinho, né? Vocês não me conhecem, então pelo menos já ganhar a plateia já de início, né? Outra coisa também eu quero contar para vocês que a gente não se manda, né? Faz tempo que a Tere me chama, Ana, você vai fazer uma palestra lá para nós, e a minha agenda é bem corrida e eu não consigo. E hoje, eu falei assim, como a gente não se manda, hoje mandaram eu. Né? Hoje a palestra era com o meu esposo, o Telmo, e ele precisou fazer uma viagem de emergência. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que a minha palestra, quem conhece o Telmo aqui, levantou a mão? Telmo foi, nossa, bastante gente. E vou dizer para vocês que a minha palestra é totalmente diferente da dele, tá bom? Então não vamos pensar, nossa, vai ser uma boa palestra, porque é a esposa do Telmo, tá bom? Né, a gente, né, diminui um pouco para ver que depois levanta, né? Então, é totalmente diferente. Nós temos modelos diferentes de falar, ok? E ele tem um modelo mais racional, que vocês percebem. Gosta de usar o projetor e tudo. E eu sou uma pessoa que eu venho, inclusive vocês já viram que eu quebrei o protocolo, já estou aqui embaixo, né? Já estou aqui para ficar mais próximo de vocês. E é assim que eu me sinto confortável. E principalmente assim que eu acredito que eu possa tocar de alguma forma o coração de vocês. Outra coisa, qual a palestra que a gente vai falar? Né? Tem tantos temas que nós poderíamos falar. Inclusive, eu tenho sempre um primeiro tema, segundo tema, terceiro tema, em cada casa que eu vou. E essa semana, já fiz uma sequência de palestras no litoral. E eu falei, não, mas eu vou fazer a palestra número 1, porque é a primeira vez que eu estou indo. Mas também a gente não se manda. Não me mando, gente. Eu queria fazer a palestra número 1, mas já estou fazendo a palestra número 3 para vocês hoje. Né? E aí, eu fico pensando, por que isso? Aí, é o seguinte, a gente não se manda, então, de alguma forma, a gente é intuído para que aquela mensagem que vai ser falada naquele dia seja a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Então, eu não sei o que vocês estão passando, qual é a história de vocês. Eu não sei também, ou alguém próximo de vocês esteja passando por algo. Mas o que eu sei é que essa palestra veio especialmente para vocês hoje aqui. Eu poderia ter escolhido várias, mas essa me tocou profundamente no coração e é essa. E quando eu fiz palestra no litoral, no final as pessoas falaram, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Tá? Então, espero realmente que possa tocá-los, né? Não sei. Vamos lá. Nós vamos contar uma história e essa pessoa nós vamos dar o nome de Beatriz, tá bom? Ok? Então, Beatriz, a filha dela estava doente. Muito, muito, muito doente. Tão doente que não tinha cura. Mas Beatriz ouviu falar de um homem. Este homem curava pessoas. E Beatriz ouviu falar então que tinha um homem que curava. E ela ouviu falar que ele estaria na região. Que ele iria numa festa, numa bodas. E Beatriz então pensa o seguinte, eu vou achar esse homem, eu vou pegar esse homem e vou trazer ele na minha casa, para que ele possa curar a minha filha. Eu vou pegar esse homem e trazer aqui. Mas para ela participar dessa festa, ela não era uma pessoa influente para poder participar. Sabe aquelas festas que não pode ir de penetra, assim? Então não podia, não era nem convidada nem de penetra.
E aí, o que aconteceu? Beatriz conseguiu um trabalho nessa festa. Ela ia ajudar nessa festa. Então, foi a forma como ela conseguiu estar nessa festa para chegar perto deste homem que diz que cura pessoas. Só que é o seguinte, Beatriz, ela mora longe deste local. Tudo era muito longe. Então, ela precisava sair de noite para chegar meio que quase de manhã lá nessa festa. E aí ela ia trabalhar o dia todo, né, e iria conseguir falar com esse homem. E antes de sair de casa, ela deixou a casa toda arrumada, toda organizada. E ela deixou um cântaro, um jarro de água fresca do lado da cama da sua filha para que ela pudesse tomar, apesar que ela nem conseguia se mexer. Mas ela deixou ali, vai que ela conseguisse, enfim, uma jarra de água fresca, cristalina. E aí ela deixou lá, deixou a filhinha dela deitadinha e colocou-se, né, a caminho dessa festa, para que ela iria trabalhar e ver se encontrava esse homem. Agora nós vamos deixar essa história um pouquinho de lado, tá bom? Agora eu vou perguntar para vocês, imagina que homem que eu estou falando? Me ajudem? Jesus. Nossa, vocês já sabem da palestra, hein? Nossa, vão me ajudar hoje. Então, Jesus. E aí, Jesus também, para ir para essa festa, ele precisava sair antes, porque onde ele estava também era longe. Então, ele se põe a caminho e eles dormem na estrada, Jesus e os seus discípulos. Eles dormem na estrada para ir no dia bem cedo chegar no local. E eis que de manhã, quando os apóstolos, os discípulos acordam, eles olham onde eles estavam deitados, eles dormiram na rua, dormem na rua, na estrada, eles perceberam que parece que Jesus não dormiu ali. Só que não tinha nada perto, tudo era muito longe. Mas acharam estranho, mas para Jesus, né? Eles no pensamento para Jesus nada é estranho. E aí, do nada, apareceu uma água. Né? Jesus ofereceu uma água para eles. Tá bom, tomaram aquela água, se alimentaram e foram para a bodas. Aí chegando na bodas, quando Jesus chega na bodas, a nossa personagem, a Beatriz, chega correndo lá para Jesus. E Jesus, ela quer falar da filha, para levar ele na casa dela. E Jesus fita ela profundamente nos olhos e diz para ela, já está feito. E nesse momento, Beatriz, ela não entende. E novamente, Jesus. E Jesus novamente, profundamente nos olhos dela, responde, já está feito. Beatriz não entende. Como? Esse homem nem ouviu ela falar o que é que ela queria. E novamente, ela ainda insiste. Jesus, eu olhou novamente nos olhos e disse, já está feito. Beatriz ficou frustrada. Muito frustrada. E no pensamento dela, olha, falam desse Jesus, que esse Jesus é maravilhoso, que ele vai na casa das pessoas, que ele cura, e não me deixou nem falar, nem contar, muito menos levar ele. Eu não acredito nisso. E ela percebeu que não adiantava ela falar nada, que ele ia continuar respondendo a mesma coisa. E ela ficou muito frustrada. E a festa continua. E Beatriz, ela vai trabalhar, vai fazer as coisas na festa, mas ela fica muito frustrada. E aí termina a festa. Beatriz volta para casa. Quando Beatriz chega próximo da casa, ela percebe algo diferente. A casa dela, que era final da tarde, de noite, a casa dela estava acesa. E ela não tinha deixado nada aceso. Naquela época não tem luz elétrica como é hoje, então eram os candeeiros, né? E ela viu acesa aquela luz, ela achou estranho, mas, né, pode ser que tenha alguém em casa. Quando ela abre a porta, eis que a filha dela sai correndo. Mamãe, a senhora não acredita, olha, a mamãe
coisa. Ontem à noite, um homem, mamãe, apareceu aqui em casa. Eu não conheço ele, mamãe. Mas, mamãe, ele tinha uma luz tão linda. E, mamãe, ele chegou, colocou as mãos na minha cabeça. E na hora, mamãe, a doença foi embora. Na hora, mamãe, eu fiquei curada. Mamãe, eu fiquei tão feliz que este homem me curou, mas tão feliz, que eu queria dar alguma coisa para ele. Eu queria, mas sabe que a gente não tem muita condição, mas eu queria dar alguma coisa para ele. E ele falou que não precisava nada. Mas daí, mamãe, eu vi o jarro de água fresca. E aí eu entreguei para ele. E ele aceitou. E ele levou o nosso jarro, mamãe. E aí, nesse momento, Beatriz em prantos. Nesse momento, ela compreende. A fala de Jesus já está feito. Antes mesmo dela falar com Jesus, pessoalmente, ele já tinha, horas, feito a cura de sua filha. Então, Jesus sabe. Naquele momento em que nós só pensamos em algo que nós precisamos ou queremos, já chegou a informação. Você não precisa nem falar. Não precisa falar. E a minha pergunta para nós hoje aqui é talvez, será que nós não somos às vezes como Beatriz? Duvidamos de Jesus, duvidamos de Deus, nosso Pai. Especialmente quando nós estamos em dificuldade, em dor, em sofrimento. Será que nós não fazemos como Beatriz? Será que nós não ficamos frustrados? Deus tem muitas formas de nos responder. Ou Jesus, muitas formas de nos responder. É importante que nós oremos, que nós peçamos, mas não necessariamente aquilo que pedimos é o que nós merecemos, necessitamos ou precisamos. Muitas vezes o que pedimos não é bom para nós, por mais que nós achamos que sim. Tem uma frase de um pensador que diz que se Deus atendesse todas as nossas preces, o mundo estava perdido. Nós estávamos perdidos. Deus atende segundo as nossas necessidades, especialmente para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e a nossa melhora. E na nossa história, onde Beatriz passa por um tormento, que é alguém que ela ama que está doente, ou nós possamos estar doentes, ou alguém do nosso familiar, é um momento então de dor e de sofrimento. Nesse momento, nós temos duas escolhas. E é isso que uma das coisas que eu quero trazer para vocês. A dor e o sofrimento, ela é algo especial. E eu vou usar uma palavra para vocês e talvez a partir de hoje vocês possam levar isso. Nós chamamos a dor como irmã dor. E talvez estranhamente, amiga. Porque muitas vezes, e pode ser que na maioria das vezes, ou talvez em todas as vezes, nós possamos perceber o quanto nós crescemos com a irmã dor. Mas sabe quando é que nós ficamos sofrendo? Sabe quando é? Por mais que nós tenhamos um problema difícil, sabe quando é? Quando a gente não quer crescer. E aí fica uma dor imensa. E parece que aquela dor fica maior. E quando a gente está nessa dor, a gente não consegue enxergar a solução.
É como se fosse um lodaçal, essa dor, esse sofrimento. A gente não consegue enxergar. E a gente permanece nela enquanto não quer crescer. Porque crescer também dói. Agora, dor por dor, uma a gente pode sair, né? E a outra, não. Então, quando fica na dor, fica lá. Mas você pode escolher sair. Então, imagine o seguinte, nós temos duas opções, ok? Uma pode ficar na dor e no sofrimento, e a outra crescer, como uma opção. As duas vão doer, tanto para crescer, também dói. Só que o interessante é o seguinte, a dor, nós estamos num movimento aqui, nessa dor, nessa coisa que acontece com a gente, e aqui é o crescimento. Não é possível ficar nos dois, dor e crescimento. Entenderam a diferença? Não é possível. Ou é um, dor e sofrimento, e crescimento. Ok? Dor, e vai ter mais disso, e não tem solução, e não tem nada. Ou crescimento. Crescer. Optar por crescer, por transformar, por amadurecer. E também dói. E talvez, muitas vezes, a gente prefira ficar na dor, porque não quer crescer mesmo. Então, é uma escolha. Igual escola mesmo, opção 1, opção 2. Não, eu vou perguntar, mas vocês não precisam responder em voz alta, tá bom? E aí, gente, opção 1, opção 2. Não leio o pensamento, não. Brincadeira. Ok? Tá? Então, qual a opção? E aí, mas aí tem um momento que a pessoa fala assim pra mim, poxa, Ana Maria, mas eu não sei o que eu tenho que crescer. Eu não sei o que eu tenho que amadurecer. Eu também não sei, gente. Só que o que eu sei é o seguinte, nesse momento, é um momento que talvez nós possamos falar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, quando a gente diz para eles assim, olha, eu estou passando por uma dor, por um sofrimento, está muito difícil, não está fácil, não estou conseguindo sair sozinho, mas eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero sair disso. E é incrível, porque nesse momento a gente tomou uma decisão, nesse momento a gente se abriu para que a gente pudesse sair desse momento de dor e sofrimento. E quando a gente faz essa abertura, é o momento que a gente troca, a gente sai da dor e do sofrimento e vai para a dor do crescimento. Então isso é muito especial. Então se vocês estão passando por algo, ou conhecem alguém que está passando por algo, que vocês possam pensar nisso. Eu quero crescer. Eu preciso crescer. Eu tenho que aprender alguma coisa com isso, eu não sei o que é. E vou dizer para vocês que muitas vezes, depois de um tempo, é que vem a compreensão por o que é que a gente tinha que aprender. Não é imediato. Se vocês quiserem imediato, não vem. Mas leva um tempinho. Um tempo depois, às vezes alguns anos. Eu conheço pessoas que falam, nossa, depois de uns 2 anos caiu a ficha, por que eu tive que passar por aquilo? E muitas pessoas, elas relatam que quando elas estão na dor e no sofrimento, o quanto elas cresceram depois. Eu vou dar um exemplo de doença, certo? Então, a doença é uma dor especial. E vocês sabiam que nós crescemos em algumas coisas na vida de uma forma muito especial? Uma delas, casamento. A gente cresce muito no casamento. Viver a 2 é especial, não é? Quem é casado aqui? Levanta a mão para mim. É especial ou não é viver a 2? A gente não vai falar que é difícil, né? É especial. Estava achando especial de lindo, né? Não. Sim. No trabalho, também é uma forma de nós crescermos muito. E na doença. Na doença é um dos maiores crescimentos que nós temos. Mas pegando a doença, pega uma pessoa que, enquanto ela está saudável, ela não lembra nem de agradecer pela saúde, pelo corpo que tem. Vai assim, às vezes até reclama, né? Não gosta de alguma parte do corpo e tal. Aí quando está doente, no hospital, ou no hospital, ou num leito de dor na cama, nesse momento é quando a pessoa para e pensa, poxa, né? Eu era feliz, eu não sabia.
não agradecia a minha saúde. Então é nesse momento que a gente percebe, por exemplo, quando as pernas são importantes, ou quanto a cabeça é importante, quanto o braço é importante, quanto a coluna é importante, o quanto comer é importante. É nesse momento que a gente começa a valorizar. Então a armadura não foi especial aí? Foi. Porque faz com que a gente possa valorizar, né? Vamos falar da doença, valorizar o nosso corpo. Ok? Então isso é uma das coisas que as pessoas falam. E em dor, em outras coisas também. Elas sempre relatam que elas cresceram, que elas mudaram, que elas transformaram. Ok? Muito bem. Eu tenho colinha aqui, tá? Vocês não ligam, né? Vamos ver. Vai que eu não consigo lembrar de tudo, né? Vamos lá. E aí, eu sempre trago histórias, tá? Então, vocês vão me conhecer nas minhas palestras, que história que ela vai contar hoje. Ou quantas histórias ela vai contar. E tem um objetivo do porquê contar a história. Por exemplo, quando eu contei a história da Beatriz, a mente de vocês não imaginou o local, Jesus e tal. Então, isso grava. E além do que, tem uma mensagem embutida na história, ok? Então, isso é muito especial. Isso faz com que a gente guarde. Porque às vezes você assiste uma palestra, você leva uma frase que te impactou, mas pode não lembrar que a maioria das vezes leva uma história. Não é assim? Tá? Então, por isso eu faço opção por contar histórias. Então, esse é o modelo que eu costumo trazer. E eu tenho uma história especial, todas são especiais, e algumas eu escolho a dedo, assim, para aquela palestra. Então, esse rapaz dessa nossa história, ele é um rapaz fitness. Tem alguém fitness aqui? Que gosta de fazer ginástica? Eu adoro ficar sentada. Minha ginástica é essa. Ficar sentado. Ó, tem mais. Quem é comigo? Quem gosta de ficar sentado? Levantando. Fitness igual eu. Mas esse fitness é um fitness mesmo, ok? É um rapaz que gosta de nada, né? Vai pra piscina e nada, horas, tal. Acho muito rico quem tem essa disposição, quem gosta de fazer, eu acho bem especial. Eu estou me policiando para não ficar só na cadeira, né? Para fazer caminhada, tá? Então já estou indo aos pouquinhos, né? Eu faço caminhada, mas ainda é pouco. Então, o nosso rapaz da nossa história, ele é fitness e gosta de nadar, ok? E aí terminou o trabalho dele, ele foi lá, foi no clube para nadar. Então ele foi lá, colocou a sunga dele e tal. Isso é de noite, final da tarde, já está anoitecendo. Agora é inverno, né? A piscina está aquecida, tá? E é inverno, então, porque anoitece mais cedo, né? Então, é nesse período que ele está. E aí, o que acontece? Ele gosta de pular do trampolim. Ele gosta de pular do trampolim e depois sair nadar. Não daqueles trampolins altos, né? Um trampolim mais baixo. Assim. E aí ele vai, né, passa do lado da piscina, sobe a escadinha do trampolim e fica lá um pouco antes de pular. Você sabe que as pessoas fazem alongamento. Então, a gente tem que fazer alongamento antes de fazer exercício físico, né? Porque senão, né, pode estender alguma coisa. Então, lembra sempre fazer um alongamento. E aí ele está lá fazendo um alongamento e eu vou mostrar um dos alongamentos que ele faz, tá bom? E quando ele faz esse movimento, ele olha lá do outro lado, na parede, com uma luz que estava, era de noite, e ele vê um reflexo. Ele vê o reflexo dele, né, assim. O que representa isso? Me ajudem? Cruz, concorda? Sim, ele viu uma cruz. E lembrou de quem? Jesus. Vocês sabem na minha palestra, já assistiram, brincadeira. Sim, ele lembrou de Jesus. Aí quando ele lembra de Jesus, ele pensa, nossa, eu não estou muito conectado com Jesus. Tenho deixado Jesus de lado, não tenho orado toda noite, nem de manhã. Não tenho feito evangelho no lar. Não tenho ido na casa espírita. Eu estou relapso com Deus, com Jesus. Poxa, mas eu preciso me conectar. Preciso me conectar. Né? Deus é maravilhoso na minha vida e eu preciso fazer a minha parte também. Né? Orar todo dia,
fazer o evangelho no lar e ir para o centro espírita. Aí ele olha e pensa assim, nossa, mas hoje tem centro. Hoje tem centro. Nossa, dá tempo ainda. Eu vou para o centro. E aí, como ele sabia que dava tempo de ir para o centro, ele desce do trampolim, vai ir trocar de roupa. Só que antes dele ir, ele tem uma coisa assim, não sei se vocês sabem que as pessoas que gostam de água, por exemplo, quando vai no mar, ela põe a mãozinha na água, põe a mão na testa, lava o rosto. Não tem isso? Já viram essas pessoas fazerem assim? Então ele também é desse. Então ele pensou assim, pelo menos eu não nadei, mas vou pôr a mão na água, né? Para não perder o hábito de pôr a mão, né? De mexer na piscina. E aí quando ele se abaixa para pôr a mão na água, eis que ele percebe algo. A piscina estava sem água. A piscina estava em manutenção e não tinha nenhum aviso. Mas graças a Deus, Deus se fez presente para esse moço. Deus se fez presente para esse rapaz através do quê? De uma sombra. E através de um alongamento. Então, nesse momento, ele agradece profundamente pela vida. Porque senão ele não existiria para contar essa história. E quantas vezes Deus nos protege, nos cuida, evita que outras coisas aconteçam. E posso dizer para vocês que se você está em dor, em sofrimento, ou conhece alguém, que essa dor, esse sofrimento é somente 10%. Deus é misericordioso, só 10% você está passando. Ou das suas escolhas que não são boas nessa existência, ou de suas escolhas que não foram boas em existências anteriores. Ele só cobra 10%. E Deus, muitas vezes, algumas dores, elas são literalmente bênçãos. Literalmente bênçãos. Pega, por exemplo, uma pessoa que ela perde um avião, ela fica irritadíssima que ela perde um avião. E esse avião sofre um acidente, né? Então, foi uma bênção ela ter perdido. Então, mais ou menos assim no raciocínio da gente. Pensar que Deus é maravilhoso. Que Ele simplesmente, aquilo que parece ruim, muitas vezes é uma forma de evitar mal maior. Ok? Evitar mal maior. Então, a gente pode começar, vou usar uma palavrinha daqui a pouquinho. Você queria falar alguma coisa? Eu queria passar uma situação que eu vivi. Então, eu estava atrasada, estava correndo. Aí eu vi lá adiante, entre os prédios, tinha uma mureta mais ou menos dessa altura, assim, 1 metro, altura no máximo, né? Eu fui correndo, digo, vou soltar aquela mureta e vou embora. Aí alguma coisa me, assim, desvia da mureta. Abaixo da mureta era uma entrada de estacionamento de pelo menos uns 4 metros de altura. E você iria pular. E eu ia pular. E aí vem um pensamento, não faça. Para eu desviar. É Deus. Com certeza. Naquele momento você sabe que é, exatamente. Acontece muito, muito isso. E aí a palavrinha que eu ia dizer para vocês, e ela é difícil, gente. Ela é muito difícil. Muito. Agradecer as coisas difíceis. Agradecer as coisas ruins, ditas difíceis, né? No nosso ponto de vista. Então, agradecer. E eu vou fazer um exercício rapidamente com vocês. Pensem em algo que está sendo difícil. Pensaram? Faz assim com a cabeça. Pensaram? Pensaram? Agora vocês vão falar 3 vezes, pode ser internamente, eu vou fazer junto com vocês, só que tem que ser do coração. E essa é uma parte difícil. Mas no começo, se vocês fizerem só da boca para fora, tá bom. Né? Depois vai acostumando. Então a palavra é
3 vezes. Obrigada. Por isso que vocês estão pensando. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos falar em voz alta, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Obrigada, obrigada, obrigada. Agora, imaginem essas palavras saindo do coração. Saindo, como uma imaginação mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. Espera um pouquinho. Qual é a sensação? Traz calma? Quem trouxe paz aí? Trouxe? Sim. É estranho, não? Pensa eu agradecer, é uma coisa ruim, né? Gente, é incrível. E nesse momento, quando a gente agradece, a gente vai pro crescimento. E aí parece que traz uma paz, uma tranquilidade, e a nossa mente também se abre para que a gente possa achar soluções. E aquilo que não tem solução, solucionado está. Porque assim é. Ok? Então, lembrem disso, né? Faz uma listinha daquilo que está te incomodando. Obrigado, obrigado, obrigado. Que saia do coração e espera. É especial, tá? Tem muitas pessoas que fazem esse exercício e elas falam, nossa, parece que mudou algo, eu estou diferente, tá? Bom, mas aí agradecer pelas coisas ruins, como eu falei, é extremamente difícil. Mas sabe o que vocês podem fazer? Agradecer as coisas boas que vocês têm. E nós temos muitas coisas boas. Por exemplo, hoje, todos vieram para cá, puderam vir andando, né? Vocês levantaram, alguém tomou café? Eu também, tomaram café? Comeram, né? Puderam comer. Tudo isso é agradecer. Dormiram essa noite, tinha uma cobertinha para cobrir vocês, um teto, né, acima da sua cabeça. Puderam andar, né? Podem falar, se mover. Olha quanta coisa a gente pode agradecer. Sem falar que a gente pode agradecer o trabalho que tem, agradecer tudo, agradecer pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus pais, por tudo, ok? Quando a gente agradece, muda a energia à nossa volta. E olha que legal, quando muda, imagina que tipo de companhia espiritual você vai ter? Melhor. Vocês concordam comigo? E quando você está bravo, nervoso, angustiado, preocupado, com medo, naquela dor, naquele sofrimento, que tipo de espírito está mais próximo de você? Pois é. E eles vão querer que você fique meio... vão, né? Esse negócio está passando, é difícil mesmo, é ruim mesmo, continua, né? Então, a gente pode pensar sobre isso também, né? Que a gente possa estar com melhores companhias. E, pelo menos, começando com o agradecimento, isso é muito, muito especial. Então, vão lembrar de mim? Vão lembrar? Vocês vão lembrar de mim. Bom, que importante que possa levar, né? Alguma mensagem que possa ser útil no dia a dia. Sempre eu gosto de fazer essas palestras assim. Bom, continuando as nossas histórias, nós temos uma moça grávida e ela está já de 8 meses. Né? Quando ela está de 8 meses, ela é uma pessoa muito pobre, sem condição. E aí, ela não tem dinheiro para comprar roupa do bebê. E eu não sei, muitas pessoas, elas têm isso. Elas trabalham, ganham salário. No caso dessa moça, trabalhava, ganhava um salário, mas o salário só dava para pagar aluguel, luz, a água e comida. Não sobrava nem para comprar uma roupa, né, para ela. Quanto mais comprar enxoval de bebê. Vocês sabem que normalmente, né, é um valor, que é um valor alto. E aí ela faz uma prece, uma oração. E quando ela faz essa prece, essa oração, ela pede para Deus, olha, meu Deus, eu não tenho como comprar essas roupas e tal, eu não sei como fazer. Só que ela tem algo especial. Ela faz a prece dela, ela entrega para Deus e espera. O que acontece normalmente com a gente? A gente pede, a gente fica o tempo todo pedindo, e o tempo todo, às vezes, com o pezinho batendo assim, né? Tipo, e Deus não me respondeu ainda. Então, isso que a gente costuma fazer. E quando isso acontece, a gente não tem a resposta, ou não vem a solução. Quando a gente fica na cobrança, quando a gente não deixa que Deus haja na nossa vida. Ok? E nesse caso, ela simplesmente pediu, ela sabe que conversou com Deus, que Deus ouviu, e Deus sempre ouve. E aí, ela sabe que Deus ouviu, mas, né, o tempo de Deus. Lembrem essa palavra, o tempo de Deus.
E nesse tempo não necessariamente é o nosso tempo. Só que o tempo dela foi incrível, que ela fez essa prece na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eis que chega uma pessoa. Gente, Deus é incrível, porque Ele é tão incrível que às vezes Ele não manda uma coisinha, sabe? Ele manda um serviço completo. E ela recebeu uma malinha de roupa, enxoval completo. Pensa um negócio desse? Enxoval completo. E com tudo. E ela, nossa, aí nesse momento é um momento que ela agradece muitíssimo. E ela pensa o seguinte: Deus é maravilhoso mesmo. Ele não mandou só a roupinha para os primeiros dias que eu estava sem roupa para o meu bebê. Ele mandou enxoval todo. Então, esse pedido, com essa entrega e essa espera, faz com que as coisas venham muito bem. Então, a espera é uma espera tranquila, não é uma espera ansiosa. Então, pede, conversa lá e deixa, entrega e deixa, tá? E às vezes tem esse tempo, pode levar um pouco mais de tempo, tá bom? E muitas vezes a resposta vem incrivelmente, como no caso dessa moça, como pode vir uma coisa diferente também, tá? Então Deus é maravilhoso na nossa vida. Mas eu gosto muito dessa história porque ela, por contar como ela fez, né? O pedir, entregar e aguardar com tranquilidade, né? Agora eu já pedi, já mandei o pedido, né? Já mandei, agora é só esperar, tá? E esperar tranquilo, ok? Outra coisa sobre conversar com Deus e pedidos de Deus. Deus pode te responder das maneiras mais incríveis que possa acontecer. Deus pode te responder através de um livro, de uma mensagem, de uma palestra. Deus pode te responder através das formas mais inusitadas. E pode ser incrível que às vezes até um sorriso de um filme, você ouve falar de Jesus, uma vez tem uma pessoa que me relatou que ela estava num problema, daqui a pouco ela escutou alguém gritar Jesus na rua. E daí ela levou um susto, ela falou assim: nossa, faz tempo que eu não falo com Jesus. Acho que é esse meu, né? Vou voltar a falar com Jesus. E também mudou a vida dela. Então, alguém gritando na rua, né? Olha que interessante. Mas a história que eu quero contar para vocês, uma pessoa, ela fez um pedido para Deus, que ela queria que Deus respondesse, falasse com ela. E aí, ela fez a pedido tipo 8 horas da noite, orou. E aí, 8h05, ela foi entrar na internet. Ela entrou na internet e alguém postou na rede social dela, no Facebook, 17 vezes a mesma mensagem. Para não ter dúvida, 17 vezes a mesma mensagem. E pasmem vocês que antes dela pedir, a mensagem já estava lá. Já estava, tipo, ela começou a orar 8 horas, tipo, 7:55 já tinha respondido. Olha que incrível. Agora, não vão dizer que para Deus falar com vocês vai ser pelo Facebook, tá bom? Não vão dizer, a Ana falou que é para nós olhar o Facebook, Deus vai responder, tá? Vamos ficar no Facebook, brincadeira. Mas assim, quando a pessoa me contou, né, assim, eu falei, nossa, até pelo Facebook Deus já está respondendo? Brincadeira. Claro que Ele pode responder das formas mais incríveis e imagináveis aí que pode acontecer. E uma das formas que Deus pode responder é através de uma história. Eu não sei se o Telmo já deu essa palestra aqui. Eu acho que já deu, já faz alguns anos. E se ele não deu, vai dar, ou eu posso falar também. É uma história de uma baronesa. A parte que eu vou pegar é só de acordo com a nossa história de hoje, tá bom? Não vou contar a história toda, é uma história lindíssima, lindíssima. Está naquele livro, O Espírito Azul, tá? Ali tem só uma síntese da história, a história completa tem um livro que não é muito fácil de achar, só nos sebos, tá bom? Bom, então, essa moça, ela está num momento de muita tribulação, muita dificuldade, confusa, e ela está passando por um problema o seguinte, ela não tem dinheiro para pagar aluguel, nem para comer. Está num momento muito difícil. E eu fico pensando, gente, que quando a gente não tem comida, parece que ele não raciocina. Eu não sei vocês, eu quando estou com fome, eu não penso, gente. Eu estou falando sério. Você também, ó, tem umas amigas aí. Quem que é assim? Eu tenho duas coisas. Quando eu estou com fome, eu não penso.
E se eu tiver com muito sono, gente, vou contar uma coisa para vocês, eu troco todas as palavras. Juro para vocês, a pessoa fala comigo, eu respondo outra coisa. Quando aquele sono, muito sono mesmo. Eu falo assim, daí as pessoas olham para mim, vai dormir, Ana, vai dormir, já deu. Porque eu não respondo coisa com coisa. Não respondo mesmo. Então, duas coisas aí. Então, ela estava com fome e sem dinheiro para pagar o seu aluguel, atormentada. E nesse momento, ela pensa algo não muito bom. Então, o nome dela é Catarina de Weck, uma baronesa. E ela, nesse momento, ela não é mais baronesa, né? Ela está fugida, né? Tá nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Ela vai às margens do rio, e com pensamento ruim, né, gente? Porque achou que não tem mais o que fazer da vida. E nesse momento, eis que um taxista, tá? Você vê ela nas margens do rio, e aí ele fala para ela assim, mocinha, você não está pensando em se jogar aí, não? E ela leva um susto. Aí ele fala assim, você quer que eu te leve para algum lugar? Eu não tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro para nada. Daí ele fala assim, então vamos comer um lanche. Só tá com cara de fome. Você tá com cara de fome, vamos comer um lanche. Daí ela pensa assim, poxa, como é que um taxista não conhece me chamar para comer um lanche? É muito estranho, né? Aí ele percebe isso e ele fala assim, olha, eu sou um pai de família, tenho filhos, sou um homem de Deus, um homem religioso, né? Fique tranquila. E aí ela aceita então e entra no táxi e ele leva ela para comer. Gente, ela come como, sabe, quando aquela fome que você tem, assim, que você come o boi, quase assim, ela comeu e depois ficou mais calma e ela conta a história dela que ela está passando, uma situação extremamente difícil. E esse taxista bondoso, ele empresta um dinheiro para ela pagar o aluguel dela e depois, né, para ajudá-la naquele momento. E no dia seguinte, Catarina, ela acorda e ela faz uma oração. Ela faz uma oração assim, olha, meu Deus, ontem eu estava com um pensamento ruim, eu estava pensando besteira, eu estava desesperada, o Senhor me perdoe, porque nem sei porquê, né, pensando uma coisa dessa. Mas olha, Senhor, eu preciso de um emprego, que o Senhor me ajude. E aí ela sai já cedo para ir procurar um emprego. E eis que um vento sopra. Aqui tem vento? Sopra vento aqui também? Então, muito. Então. Soprou um vento. E nesse momento uma folha de jornal vem na cara dela. E aí ela pega a folha. Olha, adivinha o que tem na folha de jornal? Hã? O quê? Vaga de... Vocês já sabem na palestra. Sim, uma vaga de emprego. E aí ela vai para... Né, ela consegue esse emprego e tal. Mas a frase dela é assim, ela fala, Deus é assim. Ele manda taxistas atrás de mocinhas, né, desesperadas. Deus é assim. E ele fala até pelos ventos, responde até pelos jornais. Essa é uma história que eu gosto muito, né? Vocês possam lembrar da Catarina. E quem sabe um dia a gente vem contar a história inteira, tá? Tem que ter uma palestra... Tá bom. Tem que ter uma palestra só para contar toda a história, uma história riquíssima, muito, muito, muito bonita. E daí ela muda toda a vida dela. Então é maravilhoso. Bom, então Deus é assim. Deus responde. Deus responde pelo Facebook, né? Deus responde por um livro, por um vídeo, né? Pelo momento espírita. Deus responde de muitas, muitas formas. Mas eu também quero chamar a atenção aqui que Deus pode falar com as pessoas também através de nós. Então pensem que às vezes um sorriso seu está atuando positivamente na vida de uma pessoa. Às vezes uma pessoa precisa de um sorriso. Já muda o dia dela, é Deus. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. E aquele abraço é tudo o que ela precisa.
Eu gosto de uma expressão que diz que tem pessoas que abraçam e parece que elas se reiniciam, né? Parece que é a melhor coisa que tem, né? Então, esse abraço é um abraço curador. Esse abraço é Deus se fazendo presente. Deus se fazendo presente, talvez através de você, através de um olhar. Deus se fazendo presente através de você, através de uma palavra. Já aconteceu às vezes com você que você tem vontade de falar sobre uma coisa com uma pessoa e essa pessoa diz para você, nossa, parece que era tudo que eu precisava ouvir. Então, isso é Deus. E nisso, me recordo de uma coisa que aconteceu comigo. Um amigo, nós fomos tomar, isso há muitos anos atrás, na cidade de Cuiabá, um amigo fazia muito tempo que eu não via, nós fomos tomar um café. E de repente eu comecei a falar para ele sobre Deus, sobre Jesus. E começar a falar para ele sobre a espiritualidade. E eu falei, sabe aquela pessoa, vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Não, né? Pensa a pessoa empolgada. Então, fala bastante. Eu falava tanto, não deixava nem a pessoa falar. Hoje eu já sou mais cometida, tá bom? Mas já teve época que só eu falava. Bom, mas é engraçado porque a gente se percebe, né? Teve um momento que eu falei para esse rapaz, eu falei assim, olha, você me desculpa que acho que eu estou falando muito, né? Só eu falo. E ele falou assim para mim, não, Ana Maria, pode falar, estou adorando o que você está falando. Eu falei, olha, eu não sei. E eu lembro dessa frase, eu não sei porque eu estou te falando isso hoje. Eu não sei. Mas eu falei de Deus, falei de Jesus, falei do plano espiritual, contei o livro do André Luiz, sabe, o Nosso Lar, para ele, acho que quase inteiro. E muito animada, contando para ele, né, eu falei assim, não sei porque eu estou te falando isso, mas ele falou, pode falar, fala mais. Aí ele ficou mais um tempo ainda falando. Bom, e aí, né, nós terminamos o nosso café, ele foi seguir as coisas dele, ele morava numa outra cidade. E eu morando em Cuiabá. E nessa época não tinha um celular, né, só alguns outros anos atrás, então não tem como você ter notícias, às vezes, das pessoas. E aí eu recebi, através de uma amiga em comum, ela conversou comigo e falou assim, você está sabendo de fulano? Eu, está sabendo o quê? Então, ele faleceu tem 15 dias. E aí, naquele momento, né, claro que a gente fica muito tocado pela morte de um amigo, mas algo no meu coração disse, agora eu entendi por que eu falei tanto de Deus e de Jesus para ele umas semanas atrás e falei um monte do plano espiritual. Então, muitas vezes a gente é usado pela espiritualidade para ajudar as pessoas, para mostrar algo. Então, Deus se faz presente através de nós. E eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês possam ser instrumentos de Deus, aonde quer que vocês estejam, que vocês queiram ser instrumentos de Deus. Da mesma forma como tem pessoas que são instrumentos de Deus na nossa vida, né? Por exemplo, a casa, a espírito, às vezes é um instrumento de Deus na vida das pessoas. Uma palestra que alguém falou, uma frase que alguém falou, naquele momento transforma. Então, isso é maravilhoso. Tá? Então, que vocês possam se abrir mais para isso, ser instrumentos, né? Possam usar mais o sorriso, mais o abraço, mais as palavras amigas, mais as boas recomendações, mais os bons pensamentos, mais as orações, as preces, que isso é maravilhoso. Bom, e agora a gente está se encaminhando para o final. Eu tenho colinha aqui também, tá? Eu já vou pegar. Então, assim, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter estado aqui nessa manhã. Agradeço a vocês a paciência de me ouvir, né? E a casa pelo convite, que foi um convite extra, né? Eu falo que eu fui cumprir, você não tem escolha, você vai hoje, né? Então, isso é Deus também agindo. E como eu falei, normalmente assim, eu fui num local que era para uma outra pessoa da palestra e chegou de última hora, não, é você que vai falar. E depois, quando eu falei, todo mundo falou, mas era a tua palestra que era para ser. Então, isso é maravilhoso, tá bom? Muito obrigada a todos, né? Muito obrigada mesmo. E tem mais uma tarefa. E essa prece, ela faz parte, é uma prece poesia, tá? Ela faz parte do encerramento dessa minha palestra. Então, eu convido todos vocês a sentarem de forma confortável, elevarem os pensamentos a Deus
a Jesus, aos mestres espirituais, aos amigos espirituais. E assim nós começamos com uma poesia, oração de Eurípides Barçanufo, intitulada Deus. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no astro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do dia. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Muito, muito obrigada.